tempo de honra chega, irmã. Demora, mas chega. Hoje eu tô mais famosa que ele. Deixa eu contar pra vocês, só pra descontrair um pouco, que eu fiquei tensa hoje o dia todo. Preciso contar uma piada pra descontrair. Eu tava esses tempos com ele, lá, a gente mora em Balneário Camboriú, né? Na Praia Brava do lado. E eu, assim, depois de muitos anos eu ser a mulher do Rodolfo, né? A sombra, aquela lá, ô, fulana, tira foto pra gente, né? Sempre eu que tirei a foto, sabe? Mulher de pastor, sabe como é que é? Então era assim, ai moça, você pode tirar foto? Nossa, era sempre eu, a estátua, tirava, claro, tiro mais uma, desde que eu tiro. Eu nunca fui aquela esposa ciumenta que fala, não, eu quero sair na foto. Eu achava bom, tipo, passa vergonha sozinho. Aí a gente estava no shopping, eu e o Rodolfo, e eu tinha entrado na Renner. Que mulher gosta de entrar na Renner? Meu marido tem pavor da Renner. Porque você nunca entra, você entra, deixa eu ver uma camisola, aí você vê a camisola, a calcinha, o sutiã, uma coisa do lado da outra. Vocês não vão na Renner, só eu? Ah, tá. Renner, Riachuelo, C&A, engloba qual é a sua, não sei. Aí eu tava vendo, não sei o que, e o Rodolfo com aquela cara assim, só que ele tava um pouco de longe. Ele não tava colado em mim, ele tava tipo assim uns 3 passos com aquele ar de reprovação. Você está demorando. Daqui a pouco chega 2 meninas, pastora. Chega pra ele e fala assim, moço, você tira uma foto dela com a gente? Aí eu falei, calma. Aí eu falei, vocês podem repetir, eu preciso gravar? Porque isso nunca aconteceu. Eu falei, minha vingança tem sabor de mel. Eu falei, moço, né? Eu disse, moço, você tira foto da gente. E as meninas continuaram sem entender o porquê que eu estava falando, tipo, deixa eu gravar. Elas não entenderam. O mais engraçado foi que mesmo eu tentando explicar, elas não entenderam que o famoso era ele. E eu falei, olha, tu fosse rebaixado a tirador de foto agora. Eu disse, agora tu experimentou o que eu experimento há 20 anos. Mas tirando a brincadeira de lado, há muitos anos atrás Deus falava que ia me honrar. Só que às vezes a gente acha que o honrar de Deus é imediato. E às vezes a gente acha que o honrar de Deus é segundo a nossa honra. Porque às vezes a gente acha que ser honrada é quando Deus te levanta, ou quando Deus te faz famosa, ou quando Deus te faz, você falou que era pela direita, e aí ele entra pela esquerda e você fala, eu sabia que era pela direita, e ele errou o caminho. Aí você fala, viu, Deus está me honrando. Depende, não interessa o tamanho da honra, a gente tem que saber reconhecer a honra de Deus nas pequenas coisas, mas isso tudo não é honra que eu falei agora, isso é vingança mesmo. Porque a gente quer estar certa. Eu digo sempre que a diferença entre a mulher sábia e a mulher que diz, eu sabia, é um acento no ar. Só que Deus nos chamou para ser mulher sábia, não uma mulher que sabia de tudo. Porque ninguém sabe tudo. E isso, muitas vezes, a gente querer provar para os outros que a gente está certa. Tem um púlpito tão bonito, que eu estou vindo para cá? Tão lindo para eu ficar enquadrada na foto. Podem tirar foto e me marcar que eu vou repostar todo mundo. Mas assim, às vezes a gente acha que o honrar de Deus é segundo os nossos padrões. A gente pensa que o agir de Deus na nossa vida é quando a gente for honrada diante dos homens. Mas Jesus disse assim, ó, que aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Aquele que quer parecer, tem que diminuir. Aquele que quer ser honrado tem que se humilhar perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo nos exaltará. É o tempo do Senhor. Só que sabe o que define o tempo do Senhor? O tempo do Senhor de nos honrar depende do tempo que você vai conseguir, quando você for honrada, devolver a honra para Ele. Porque muitas vezes, se Deus nos honra antes, a gente ganha o mérito. Fui eu que avisei, eu que orei, eu sabia, eu disse, eu tinha razão. E mulher ama ter razão. Até eu fiz uma brincadeira, eu fiz até uma live com o Cláudio Duarte esses tempos, falando assim, quer ser feliz ou ter razão? E a brincadeira que eu peguei ele na brincadeira, e ele foi todo no começo da live ele estava todo sério, querendo dizer, porque na teologia, eu dizia, pastor, tu acha que eu não sei que tu é fuleiro?
Parece que nós não se encontramos no aeroporto, porque o pastor Cláudio Duarte, ele é super extrovertido no púlpito, mas na verdade ele é um cara tímido. Então eu tive que fazer umas piadas para ele no começo da live. Depois, se vocês quiserem assistir, tá no meu canal do YouTube e no Instagram também tem. Só que ele tava todo, né? Todo cheio de dedo. Aí eu falei, pastor, então o tema da live é ser feliz ou ter razão? Porque assim, o que eu sempre digo é que eu quero ser feliz, porque razão eu já tenho. Aí a gente começou a descontrair isso, mas o que acontece? É porque mulher quer sempre ter razão. E assim, tudo bem que 98% das vezes a gente tem razão. E aqueles 2% é margem de erro do Ibope. Mas isso não edifica ninguém. Bem pelo contrário. Isso soa soberbo. Hoje, com 5 horas de trânsito, eu ainda, tipo assim, fiquei naqueles dias no meio do caminho. Só vou falar nesse linguajar porque estão filmando. E no meio do caminho, pastor. Aí paramos num posto. Eu fiquei, tipo, 5 minutos, fui procurar se tinha absorvente. Quando eu entro no carro, eu falo, nossa, tava com cheiro de coxinha lá dentro. Vocês sentiram cheiro de coxinha lá fora? Ele disse assim, não, a gente só sentiu cheiro de coxinha quando tu entrou no carro. Eu queria ter tomado um banho, não deu tempo. Eu juro que eu ia passar no hotel. Mas assim, eles não me ajudaram, entendeu? O Gregory e o Igor, eles falaram, não, tá com cheiro de coxinha agora. Eu falei, pronto. Espirrei, coisa, não adiantou nada. Eu falei, tudo bem. Sabe aquele dia que quando dá pra dar errado, dá errado? Só que nada pode tirar a nossa paz. Eu tô aqui rindo. Não é porque eu tô aqui rindo agora, porque eu cheguei. Não, eu ri o caminho todo. De mim mesma. Porque quando você consegue rir de você mesma, mostra que você está curada em muitas áreas. O problema nosso, mulheres, independente se você é casada ou solteira, o problema é que a gente aprendeu, não sei como, a se ofender com qualquer coisinha que fala. Se fala que tu tá magra, tá me chamando de magra. Se fala que tá gorda, tá me chamando de gorda. Ah, porque a tua orelha tá um pouco rasgada. Sim, eu rasguei desde os 8 anos. Tipo, não, a mulher só tá falando. A gente se ofende com tudo. Se o marido fala que tu tá bonita, tu fala, o que tu tá querendo dizer? Tá querendo. Se ele não fala que tá bonita, é porque ele não tá te reparando. É igual a gente, não sei, vocês moram em Curitiba, então se tá chovendo, reclama, se tá frio, reclama, se tá calor, reclama, se tá nublado, reclama. Ai, Curitiba tem as 4 estações do dia do ano no mesmo dia, não é? Vocês falam isso? Eu sei, eu já morei aqui. Então é aquela coisa, porque tem que levar casaco, porque não tem que levar casaco. A gente reclama de tudo. Para reclamar, você não precisa se esforçar. Sabe o que a gente precisa se esforçar? Para elogiar os outros. A gente precisa se esforçar para ver o lado bom. Só que Jesus disse que os nossos olhos são as janelas da alma. E Ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Os provérbios de Salomão dizem, se alguém sabe refrear a sua língua, consegue refrear o corpo todo. Por que a gente jejua? Para que serve o jejum? Jejum é para conseguir um varão. Não. O jejum de Daniel para emagrecer, comer só legume. Também não. O jejum, ele é uma coisa muito mais espiritual do que parece. Porque o jejum que Jesus fez para nos ensinar tudo que Ele fez, Ele disse, se é possível, se eu fiz, vocês também conseguem. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Se guardaram as minhas palavras, também vão guardar as de vocês. Mas também se me perseguiram, me invejaram, me caluniaram, me apedrejaram, me cuspiram, também está no combo. Só que quando isso acontece, a gente fala, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que falaram isso de mim? Jesus era bom ou não era? O que aconteceu com Ele? E aí nós, que somos cristãs, que somos discípulas de Jesus, quando alguém fala alguma coisa, principalmente o marido, o namorado, ou a mãe, o pai, quantas aqui são casadas? A maioria, glória a Deus. Quando você voltar para casa, agradece o seu marido, que ele deixou você vir. Não que ele tenha que deixar nada, brincadeira. Aquela que não aguenta, né, Alexandre? Mas assim, é mais forte do que eu. Eu não perco a piada, gente. Mas o quê? Você tem que ser grata.
Porque quantas vezes eu já voltei de culto de mulheres, gente? Quantas vezes que eu já fui em conferência de mulheres e quando eu chegava em casa ele estava vendo televisão, óbvio, porque não sei o teu marido, mas o meu. Principalmente uma tela verde com alguns homens correndo e uma bola rolando. Aí eu voltava do culto e falava, meu Deus do céu, a casa está uma bagunça. Tu ainda não guardou a louça, ou isso aqui está não sei o que, todas as luzes acesas. Aí ele falava para mim assim, uau, isso que está vindo da igreja, imagina se tivesse em outro lugar. Aí você faz o quê? Pode ser que você seja como as outras 99, não como eu que falo, o que é? Vai me acusar agora? Pronto, começou a briga. Quantas de vocês? Não precisa levantar a mão. Por quê? Porque aquela coisa é muito fácil a gente ser gente boa com os outros, difícil a gente ser com quem a gente precisa ser. E eu vou te falar uma coisa, se você não é casada ainda, aí você pode estar pensando, ai, lá vem elas falar do papo de casada. Quem não é casada ainda é louca para casar, então não vem que não tem. Pelo menos tu aprende antes. Então alguém tem voto de nazireu que não quer casar? Não, eu respeito quem não quer, tem uns que são eunucos. Mas que eu conheça, o planeta da loucas para casar está lotado. Então assim, só que o que eu falo? Eu amo pregar para solteira. Um dia vocês têm que me chamar para culto de solteira. Dos solteiros, né? Eu falo dos solteiros inteiros, enfim. Por que eu gosto de falar para solteiros e para solteira, já que é um culto de mulheres? Porque solteira é aquela que é feliz e não sabe. Ela jura que as casadas que são, não, querida, demora. Eu tô casada, vai fazer 21 anos. E eu posso dizer para vocês e testemunhar que hoje eu tenho o melhor casamento de todos os tempos. E foi uma crescente. Eu tenho em todas as áreas. É o melhor marido, é o melhor... Tudo é melhor na minha vida hoje, 20 anos depois. E só melhora, eu falo, hashtag só melhora. Casamento que só piora é casamento sem Deus. Casamento sem amor, que começa empolgado, só consegue planejar a festa. Planeja a festa, planeja convidado, planeja docinho, bem casado. Mas ninguém fala do mal casado, né? Devia ter o docinho do mal casado. Tipo, desse tu não come. Sabe, todo mundo quer pegar o buquê. Mas devia ter aquela parte assim, quem é que quer pegar uma briga? A primeira briga, 1, 2 e... Ninguém quer, mas tá no combo. A honra, olha eu. A honra, lembra que eu estava falando para vocês? A honra de Deus, na tua vida, ela vai depender o quanto que você está disposta a devolver a glória para Ele. E o que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Tem tudo a ver. Porque quando eu falei para vocês que hoje meu casamento está melhor, não é porque o Rodolfo é o melhor marido do mundo, ou que eu virei a Mulher Maravilha. Não, é porque foi tanta lixa, tanta coisa que eu fui aprendendo a me calar, a ceder, a ver que pedir desculpa não cai a língua quando você pede desculpa. A mão não quebra se você junta a cueca do chão. Não cai a mão se você tira a toalha molhada de cima da cama. Porque a gente também faz coisa que irrita. Eu, por exemplo, eu gosto de comer granola seca assim. Granola igual salgadinho, sabe? Eu sou aquelas magras ruins que come tudo e não engorda. Então eu vivo comendo igual passarinho, comendo. E o Rodolfo tem pavor, porque eu tenho essas unhas de gel. E quem tem unha de gel sabe que a gente derruba as coisas. Então a granola é pequenininha. O que vocês acham que acontece? Então, o que irrita ele? Irrita que ele está caminhando pela casa e de repente ele ouve ele pisa em cima de um grão. Aí ele dá mais um passo, pisa em cima do outro. E eu sei que ele está se irritando. Porque eu deixo cair a granola no chão. Então tem granola no chão, na cama. Em tudo que é lugar que eu vou comendo um negocinho, eu vou comendo e vou deixando cair. E esses dias a gente teve uma briga feia por causa disso. Nossa, por causa de uma granola? Sim. Porque 20 anos depois tem que inventar coisa para brigar, gente. Mas porque a granola não é o problema é o desrespeito. Porque ele vê o meu descaso como desrespeito. Então eu não vou falar dos homens, vou falar da gente, ok? Porque tudo eu pergunto para o Senhor. Eu falo, por que ele está se irritando com isso? Aí o Espírito Santo me diz, porque ele vê isso como um descaso seu.
Ele não interpreta que sou eu que sou desastrada, que a minha unha deixa cair. Ele acha que, na verdade, eu não me importo e vou comendo de qualquer jeito. E não é verdade. Eu não sei você, mas você erra querendo errar? Ou você erra sem querer, tentando acertar? Você não erra de propósito. Vou errar uma questão na prova só para tirar 0. Você não faz isso. O nosso natural é querer acertar. Não é que eu estou comendo de propósito para deixar cair. Mas o que eu quero te ensinar com isso? A gente precisa aprender nas pequenas coisas. Quando Jesus ia explicar a respeito do reino de Deus, ele falava assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas. O reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é um semeador que saiu a semear. E contava da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Ele usava histórias do nosso cotidiano para explicar algo espiritual. Você tem que olhar para tudo que acontece na sua vida, procurando algo do seu cotidiano, para que Deus venha falar com você. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus fale através de uma pessoa. A gente fica esperando que Deus mande um anjo para falar com a gente. A gente fica esperando que alguém venha no púlpito e aponte: você levanta e que eu vou falar assim. Só que Deus fala: eu estou falando com você o dia inteiro, você que não ouviu. O Espírito Santo é aquele que Jesus disse: eu vou Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e Ele sim vai te ensinar todas. Quem concorda comigo que todas as coisas não são algumas coisas? No meio, segura no meio. Quem concorda comigo que algumas coisas não são todas as coisas? O problema é que a gente quer que Deus nos ensine as coisas que nos convêm. A gente quer que o Espírito Santo nos ensine a ser... Eu falei do jejum e não terminei o que era o jejum, né? Eu tenho que fechar as janelas. Eu sou Windows, várias janelas abertas. Eu vou falar do jejum agora e volto do que eu estava falando mesmo? Mulher, gente. Vida real. Daqui a pouco eu lembro. O Espírito Santo nunca me deixa só. Vou contar do jejum. Para que serve o jejum? O jejum não é você deixar de comer para alguma coisa. Esse está mais avivado? Aleluia. Esse tem uma unção de granola. Vocês ouviram o barulho da granola caindo? Aí o que? O jejum é para... Se você consegue dizer não. Lembra que eu falei: quem refreia a sua língua, refreia o corpo todo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Você precisa estar procurando coisas boas nos outros. Agora, a nossa necessidade física é comer. Você come quantas vezes por dia? No mínimo 3, vamos combinar. Quantas vezes você alimenta a sua alma por dia? E o espírito? Tem como alimentar o espírito? Tem. Só que acontece o seguinte: a gente se preocupa com o corpo. A gente quer saciar a nossa alma com coisas. A alma é o que? A alma é o sentimento. Você quer uma mensagem, você quer uma flor, um coraçãozinho, boa noite, bom dia. Isso tudo é alma. Só que a alma nunca se satisfaz, porque você dá um dedo, quer a mão. O espírito, ele é alimentado na sua comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água que, se você beber, não vai ter sede. Ele não estava falando de coisas desse mundo. Ele falou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O problema é que nós nos relacionamos com Deus, que é espiritual, que é Espírito, e a gente começa a pedir coisas carnais. Por isso que nunca sacia. A gente quer ser honrada no que convém. A gente quer que o Espírito Santo nos ensine o que convém. Então o que o jejum nos ensina? O jejum ensina que se você consegue dizer não para a sua necessidade básica de sobrevivência, que é comer, você consegue dizer não para qualquer coisa. O jejum é para você treinar a sua carne a ser submetida ao Espírito. Como que você quer ser submissa ao seu marido se você não é submissa nem a Deus? Foi assim que eu aprendi. Eu achava que submissão era um assunto antigo, que Paulo só falava isso porque ele nunca tinha tido mulher. Falava: então essa página da Bíblia, que nem uns pastores falam: não, a Bíblia tem que ser atualizada, Paulo estava fora. Não, filma, edita. Eu falava: não, que coisa machista. Porque na nossa natureza
A gente aprendeu que mulher, que você tem que estudar, que você não depende de homem, que você tem que se mandar no seu nariz, que você faz o que você quiser, e lá, e papo feminista por aí. E aí, tipo assim, ser submissa, você fala, ser submissa, você pisada. Eu não sei você, mas eu, na verdade, a palavra submissão, ser submissa ao marido é tipo assim, pisada. Tipo, senta, dá patinha, deita. Né? Rola é cachorro evoluído. Eu sou aquelas burrinhas que só sabe sentar e dar patinha. A outra, pronto, cadê a comida? Né? Porque tipo, tem que ter uma recompensa. E muitas mulheres se relacionam assim com os maridos. É a recompensa. Só que isso não é amor, isso é troca. E tem muita gente que se relaciona assim com os maridos, sabe por quê? Porque se relaciona assim com Deus. Eu vou no culto, mas me dá algo. Eu faço a campanha, mas eu quero isso. Se Deus não me der, eu não vou mais. E aí depois, aí você não faz nada, você fica sentado esperando a vida acontecer. E aí se Deus não te der o que você pediu, então eu não vou mais. Como se Deus fosse teu servo. Não, o nome dele é Senhor. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? O teu Deus não é o teu Deus porque você tem um adesivo ou porque você diz que ele é teu Deus. O Deus que você serve é quem você obedece. Por isso que Jesus falou, aquele que guarda os meus mandamentos, esse sim é o que me ama. Por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, que é onde eu aprendi, onde é que eu quero chegar? Eu vou abrir a Bíblia, eu prometo que a fariseia dentro de mim não encerra um culto sem abrir um versículo. Mas o que eu quero dizer? A gente precisa aprender a submeter a nossa carne para certas coisas. E eu aprendi isso dentro do meu relacionamento. Então, por que demorou o tempo de honra? E eu não digo o tempo de honra de eu ser reconhecida pelos outros, porque isso não é honra, isso é recompensa dos homens. Jesus falou, não sejam que nem os fariseus que oram alto para serem ouvidos pelos outros. Não sejam como os fariseus que querem ser famosos e sentar nas primeiras fileiras. Não estou falando de vocês, estou dizendo que é aquela coisa. Tem gente que acha que só porque tem uma área VIP, ele é melhor que os outros. Que tem um carro bom, vamos trazer para o nosso coisa. Tem gente que acha que só porque o carro dele é mais caro que o outro, ele é melhor. Ele disse, não sejam como os fariseus, que dão com uma mão e cobram com a outra, para todo mundo ver. Ele falou, não sejam como os fariseus que orem alto. Mas ele diz, mas quando vocês forem orar, isso foi Jesus falando, na minha Bíblia está em vermelho. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta no secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te honrar, vai te recompensar. Jesus fala assim, quando vocês derem esmola, não deixe que a esquerda saiba o que a direita faz. Quando vocês orarem, sabe quantas pessoas Jesus curou e falou assim, não conta para ninguém? Sabia que Jesus curou uma das filhas do chefe da sinagoga, chamado Jairo? Ela estava praticamente morta. Quando Jairo foi falar, Jesus, vem na minha casa, porque eu sei que se tu chegar na minha casa e impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada, porque ela está a ponto de morrer. E aí Jesus vai e chega na casa dela, no meio do caminho, vem aquela mulher do fluxo de sangue, encosta nele, é curada. A história da mulher que encosta e a hemorragia passa. Sabe qual que é essa palavra? Foi no meio do caminho. Jesus sempre, os milagres aconteciam no meio do caminho. E Jesus estava indo para o outro lado do mar e veio uma tempestade e ele acalmou o mar. E Jesus estava indo para Cafarnaum e Jesus estava indo na casa de Jairo e uma mulher pegou ele no meio do caminho. Jesus estava falando tudo do reino de Deus e aí multiplicou os peixes e o pão. Os milagres eram no meio do caminho, não eram o alvo de Jesus. Para de se relacionar com Deus por causa do pão e do peixe, do vinho que ele pode multiplicar. Porque Jesus é muito mais do que isso. Porque a multidão queria pão, os discípulos queriam as palavras. Para onde iremos se só tu tens as palavras? Porque quando Jesus começou a pegar pesado e pregar a respeito do reino, um monte de gente levantou e foi embora. E falou, pesada demais essa palavra, está muito dura. Porque a geração de mimimi não é de hoje, é de lá, ó.
Porque ser humano dodói sempre houve e sempre vai existir. Agora, você não é uma dessas. Porque se você fosse, você não estava aqui numa sexta-feira fria. Você podia ter ficado em casa vendo Big Brother, Netflix, ou sei lá o que você ia poder estar fazendo. Mas se Deus te tirou da tua casa para vir aqui, é porque tem algo para você aqui. Não necessariamente material, porque tem tesouros que não têm preço. E a prosperidade, ela vem no combo. Busca o reino, tudo está junto. Inclusive, um marido para você. Para de procurar. Sabe quando que Deus deu Eva para Adão? Quando Deus viu que não era bom que o homem fosse só. Não foi Adão que fez uma campanha para Deus dar uma mulher para ele? Adão não fazia campanha de oração na frente da sala do trono, falando, eu quero uma mulher e não vou sair daqui enquanto tu não me der. Nunca aconteceu isso. Adão não orou por isso. Quem viu que Adão precisava de uma mulher foi Deus. Então, na hora certa, deixa Deus mandar alguém para a tua vida. Para de caçar no Tinder. E não vem me dizer, ai não, a gente está na igreja, não existe isso aqui. Depois me mandam tudo direct lá no meu Instagram. Então sabe o que é? Eu conheci um menino. Quando fala para mim, eu pergunto, onde você conheceu ele? No Tinder eu falo, eu tenho mais o que fazer. Desculpa, irmã. Porque não vem querer que eu conserte relacionamento, sendo que começa tudo errado. Quem vai ver que Deus, que você não está bom sendo só, é você. Lembra que eu falei da solteira? Solteiro é povo que é feliz e não sabe. Porque quem não é um bom solteiro, não vai ser um bom casado. Porque se você não se resolver antes, sabe o que a palavra solteiro quer dizer? Inteiro. Eu tenho até um curso online que eu lancei, que chama Mulher Inteira. Porque a palavra inteira significa integral. Integral é aquilo que tem todas as propriedades. Integral não é aquela coisa fitness que inventaram agora. Integral é uma coisa que não foi refinada, que não foi diluída. Um leite desnatado é desnatado porque ele foi diluído. E muitas pessoas, elas se diluíram ao longo da vida delas porque elas se meteram em relacionamentos que só sugaram e não acrescentaram nada. E uma pessoa solteira, a palavra original, o original de Deus para um solteiro é que você é inteiro e não tem falta de nada. Porque aí a pessoa fala, não, mas quando eu casar, eu vou me completar. Agora me diz aonde é que você leu isso na Bíblia. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aonde está escrito isso? Está escrito totalmente o contrário. Fala assim, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, se unirá à sua mulher e juntos vão ser um ou dois? Um. Quando que 1 mais 1 é 1? No reino. Porque no reino não tem matemática. Aquele que quer subir, desça. Aquele que quer perder, ganha. Aquele que está achando que está ganhando, na real está perdendo. Quer ser exaltado, se humilha. Quer ser conhecido, some. Tipo, Jesus morreu numa cruz, ele nasceu numa manjedoura. Que ironia é essa? Sabe que uma manjedoura é o lugar onde a ovelha e o jegue, o burrinho lá tomavam água, comiam coisa. Manjedoura de mangiare, comer. É lugar de comer, tipo assim, no potinho. Jesus nasceu no potinho da ração do cachorro. Foi assim que ele nasceu. Era o berço dele. E a gente faz enxoval. E a noiva, a gente pensa, a noiva, tu pensa só no vestido. Jesus está falando, não, eu quero uma noiva que tenha valores. Eu quero uma noiva que não se venda. Eu quero uma noiva que não negocia princípios. Pouco importa o vestido, porque o vestido quem dá é o noivo. Ele vai te vestir de santidade. Arrepia até o pelo do rosto agora. Ele está aqui, amém. Ele está falando com você. Para de achar que a tua felicidade está em coisas. Porque eu conheço um monte de gente que gastou milhões em casamento. Planejou vestido, planejou lista de convidados. E na hora, quando está no primeiro mês de casamento, está aí, ó. E aí? O que adiantou? Planejou a festa, mas não planejou o relacionamento? Quem planeja a festa das bodas do Cordeiro é a igreja ou é Jesus? É Jesus. É Ele que as pessoas perguntavam, quando que vai vir? Não sei.
Isso não cabe a nós decidir, é Ele que está preparando. E Ele está preparando o quê? As bodas do Cordeiro é uma festa de casamento. Só que Jesus vem buscar uma noiva, não a amante. Que fica um dia com Ele e depois fica no mundo. Fica um dia com Ele e fica com outro carinha. Fica com Jesus, Jesus, eu só estou ficando contigo, tá? Eu só estou aqui na igreja hoje, mas eu só estou ficando. Eu não quero compromisso. É o que as pessoas fazem. Elas namoram com Jesus como se elas namorassem com qualquer outro. Eu quero o que tu pode me dar. Eu quero um rolê de carro, eu quero ir num restaurante bom, eu quero alguém para me levar no cinema e me dar boa noite pelo WhatsApp. Isso não é relacionamento. Relacionamento é tempo com a pessoa. Porque a palavra que Jesus fala assim, ele fala assim: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. Conhecer o quê? O Senhor. Sabe aquela palavra que ele fala assim, muitos naquele dia vão dizer: ah, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, fui na igreja no teu nome, ganhei um monte de gente para Jesus no teu nome. E ele vai dizer: não te conheço. A palavra no original que está querendo dizer conhecer é quando Adão conheceu Eva, quando Rebeca conheceu Isaac. Ou seja, intimidade a ponto de um relacionamento sexual onde a pessoa vira um com o outro. Por isso que Jesus, antes, a última oração que ele fez por nós, ele falou assim: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu e tu somos um. Ser um não é somar, é diminuir. É você abrir mão daquela resposta que você tem na ponta da língua e não falar por causa que vai ferir o outro. E aí eu voltando ao assunto da granola. Eu deixo a janela aberta, mas eu volto, não sei como. É meu QI. QI alto. Né? O QI indica. Mas é aquela coisa, é o Espírito Santo, porque Ele te ensina todas as coisas. Ele ensina todas as coisas. E todas as coisas são todas. O que Ele vai ensinar para mim? O que você perguntar. Eu uso exemplos simples da vida para falar que Espírito Santo fala. Eu vou no mercado, eu falo: Espírito Santo, o que meu corpo precisa comer? Porque a minha mente quer comer brigadeiro. Mas o meu corpo não precisa de brigadeiro para viver. Só na TPM. Que você começa a tremer se não comer chocolate. Sou só eu. O Rodolfo sabe, quando eu peço um chocolate, ele fala: ih, vou até sair de perto. Porque está nos dias que vai ficar atacada. Mas o que eu quero dizer, o nosso corpo precisa de nutrientes. Quem é que conhece meu corpo melhor do que eu, senão o Espírito Santo, que é o templo dele? Ele fala: tu precisa tomar água. Ah, mas ele fala isso? Sim, pergunta para tu ver. Ouse perguntar coisas simples para ele. Para de fazer questão complicada. Qual é o cavalo vermelho do Apocalipse? Ah, eu quero entender o que Ezequiel falou. Calma, amada. Não sabe nem o que Marcos, Mateus, Lucas e João disse. Você quer saber o Ezequiel? Às vezes eu dou essas coisas e falo: eu não, vou considerar todas as... E um monte de gente fica mudo, que não sabe nem do que eu estou falando. E foi Jesus que falou. Aí quer que eu explique. Não, vamos falar se você é calvinista ou armeniano. Eu falo: nem se converteu, quer saber? Jesus fazia isso, as pessoas ficavam perguntando para ele: então, com que autoridade você fala essas coisas? As pessoas perguntavam para Jesus: Débora, com que autoridade você faz essas coisas? Porque eles sabiam que ele era de Deus. Eles falavam: ninguém que não for de Deus não pode fazer um milagre desse. Eles queriam saber com que autoridade. É igual aquela coisa, o que as pessoas falam para mim: quem você pensa que você é para estar falando isso? Não, eu não penso nada que eu sou. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Jesus, ele era questionado com que autoridade? Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Ele falava para a multidão que vinha testar ele. Ele falou: eu falo com que autoridade eu faço essas coisas se vocês me responderem se o batismo de João era da terra ou do céu. Aí eles ficavam: se a gente falar que é do céu, ele vai dizer que é da terra, né? Nós não vamos falar. E Jesus falou: eu também não vou responder, tchau. E Jesus saía andando. Porque nem tudo você tem que responder, amada. Nem tudo tem que dar opinião. Hoje em dia as pessoas ficam distribuindo: a minha opinião. Quem perguntou a opinião? O que você acha disso? Eu não tenho que achar nada.
Eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, ficam, é pecado isso, é pecado aquilo, eu posso, o que você acha? Irmã, vai orar, pergunta para o Espírito Santo. Eu não sou oráculo para você vir perguntar para mim. Mas é mais fácil perguntar para os outros do que assumir a responsabilidade de que quem precisa orar é você. Então a gente canta a música, me tira o medo. Não, o amor lança fora o medo. Se enche do amor para você ver se você não vai ter, se vai ter medo. As pessoas me perguntam, você não tem medo de nada? Eu falei, não. Nem de barata. Eu falo, não, irmã. Se for ter medo de alguma coisa, de outra coisa substancial. Barata, eu tenho nojo, não medo. A gente precisa aprender a ressignificar certas coisas. Porque a gente fica colecionando medo. É medo do que os outros vão pensar, é medo do que os outros vão dizer, é medo se eu for, medo se eu não for, medo se... Para de colecionar medo. Me dá um negócio só de falar isso. Mas Jesus falou para nós que a gente tem que ser quê? Corajoso. Ele falou assim, ó, feliz você se falarem mal de você, se invejarem você, se caluniarem você. Aí você fala, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Dá um Google, irmã, é fácil hoje em dia achar onde está na Bíblia escrito. Por quê? Porque ele disse assim, ó, se estão falando mal, é porque você está fazendo alguma diferença. O que a gente tem que se esforçar, o que eu falei no começo, o que a gente tem que se esforçar é para falar algo bom, é para ter olhos bons. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma situação que poderia estar murmurando. Eu falo, eu vou escolher algo bom desse lugar. E agora eu vou contar para vocês como que eu descobri a ouvir a voz do Espírito Santo nas pequenas coisas. Porque eu comecei a perguntar, por que eu estou sentindo isso? Eu tinha uma amiga que tudo ela perguntava para o Espírito Santo. Tipo assim, ela tinha um cabelo comprido, bem comprido assim, sem muito corte. Sabe que ele deixa crescer bastante? Aí um dia ela viu um outdoor de uma propaganda de shampoo, sei lá. E ela começou, ela era aquela pessoa que tipo assim, se orgulhava do cabelo pesado, sem corte, que só faz um coque e fica bom, sabe? Não que ela era irmã do coque, mas não era. Mas assim, ela gostava do cabelo dela daquele jeito assim. Aí um dia ela começou a pensar, nossa, eu devia fazer um corte volumoso, né? Fazer um corte assim, fazer umas mechas. Aí ela começou a se perguntar, mas eu não penso assim. Eu gosto do meu cabelo. Por que eu estou pensando isso? E ela perguntou para o Espírito Santo, ó a louca. Perguntou, Espírito Santo, por que eu estou pensando em cortar meu cabelo e fazer algo assim? Aí o Espírito Santo lembrou que ela estava dentro do ônibus, indo para o trabalho, e ela viu um outdoor e cobiçou o cabelo daquela mulher. Só que aquilo era uma coisa corriqueira que poderia passar batido, porque já aconteceu 80 mil vezes na minha vida e acredito que na sua também. Porque a gente vê revista, a gente vê blogueira, a gente vê sapato, a gente vai no shopping, a gente é bombardeado com a cobiça dos olhos o dia inteiro. E aí depois você está cogitando comprar uma camiseta verde-limão, que você jamais em sua consciência compraria, porque você viu na revista que é moda. É ou não é? E aí ela perguntou para o Espírito Santo, ele falou, porque você viu aquilo. Então eu falei para ela, mas Mary, tu pergunta tudo para o Espírito Santo, e ela respondeu para mim, tu não? Aí eu, claro, né, que sim. Como é que você vai se diminuir? Afinal de contas, a pastora sou eu, né? E ela, tu não pergunta? E eu falei, não essas coisas assim que não importam. Lembra que eu falei, Deus fala nas pequenas coisas? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Não sei, mas se a gente fosse olhar grosso modo, é para mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Porque o outro Herodes nasceu lá e estava lá querendo matar ele. Nem todo mundo que nasce no palácio é rei, gente. O reinado de Jesus não era desse mundo. Por isso que quando mataram ele, falaram, tu não é o rei, então desce daí. Botaram um manto vermelho nele e uma coroa de espinhos, porque eles estavam tirando onda da cara dele. Não é porque é coitado de Jesus que tinha uma coroa de espinho, não. Tu não falava tanto do teu reino, do teu pai? Então toma aí uma coroa bem bonita na tua cabeça. Escreveram em cima da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele nunca disse que era rei dos judeus.
Porque quando as pessoas falam certas coisas, a gente entende de acordo com as nossas feridas. Então os romanos achavam que ele estava querendo ser rei dos judeus para quê? Para tirar o Império Romano de Israel. Não tinha nada a ver, ele falou, meu reino não é desse mundo, eu nunca disse. Quando ele chegou na frente de Pilatos, ele falou, Pilatos disse para Jesus assim, estão falando que tu é o rei dos judeus. Ele falou, tu que está falando, eu nunca disse isso. O que as pessoas dizem a teu respeito não é problema seu. O que as pessoas pensam de você não é problema seu. Agora, por que você não pergunta o que o Espírito Santo pensa a teu respeito? Porque eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo pensa bem de você. Porque sempre quando Deus vai falar para você alguma coisa, ele não começa apontando teus defeitos. Ele sempre fala alguma coisa com qualidade. Ou é filha, é amada, é algo. Vai ver na Bíblia. Quando ele chega para Maria, o anjo chega. Maria, bem-aventurada. Deus achou graça diante dos homens para te escolher. E ela, eu? Daniel, homem muito amado. Foi enviado desde o começo do tempo, desde o começo que tu começou a orar. Me embalei na coisa. Desde que começou a orar, eu fui enviado. Jesus, ele quando ele ia falar com alguém, ele sempre tinha olhos de amor. Quando ele foi falar com o jovem rico, a Bíblia fala, e Jesus olhou ele nos olhos e o amou. Jesus tinha olhos de amor. Ele falou com a samaritana, ele falou com os leprosos, ele foi no tanque de Betesda, ele falou com todo mundo que era proibido na época. O tanque de Betesda era um lugar onde só os impuros iam, não era um lugar para um sacerdote ir. Mas ele foi porque era ele que levava cura para o lugar, não que ele era contaminado, era o contrário. A mulher que tocou nele impura com hemorragia, ele não ficou impuro, ela que ficou curada quando tocou nele. Porque quando você é cheia de Deus, você pode circular onde quer que você vá, mas você muda a atmosfera, não é contaminada pela atmosfera. Então, claro, as más companhias corrompem os bons costumes, sim, para aqueles que não estão firmados na rocha que é Cristo. Agora, se você é uma boa solteira, se você é uma mulher inteira, independente de ser casado ou não, você sabe que não é alguém que te dá uma definição. Como eu disse, 1 mais 1 que vira 1, não é somar, é diminuir. Um relacionamento com Cristo é a respeito de diminuir. Ele falou assim, quem quiser, repete comigo, quem quiser. Ou seja, não é obrigação, é quem quiser. Se eu convidar você, quem quiser entrar lá no meu Instagram agora e me seguir, eu estou obrigando ou estou falando quem quiser? É quem quiser. E você pode falar para mim, tá bom, eu vou te seguir. E no fundo você fala assim, eu não vou coisa nenhuma. Porque no fundo você faz o que você quiser. Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, não é para todo mundo, é para quem quer. Foi o que eu falei, você saiu da sua casa numa sexta-feira e está aqui comigo aqui, porque você quis. E foi Ele que te atraiu, porque você não é todo mundo. Você não é qualquer uma. Para de agir como qualquer uma. Você não é qualquer uma. Tua mãe não te avisou que tu não é todo mundo? A minha mãe falava, todo mundo vai na festinha. Minha mãe falava, tu não é todo mundo. Alguém tem uma mãe que falou isso? Profeta. A mãe já era profeta. Tu não é todo mundo, amada. Meu alarme. Eu estou concluindo. Mas o que acontece? Jesus, Ele nos ensinou a ter olhos bons para as coisas. Porque Ele falou, bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado é aquele que tem a felicidade do céu. Ele falou, você vai ter a felicidade do céu. Aquela alegria no espírito que não é comida nem bebida. Aquela que dinheiro não compra. Aquela que recompensa não te dá. Aquela que carro bonito não faz a diferença. É a alegria do céu. Quando você for perseguida. Não é meio contraditório? É contraditório. Ele falou assim, quem quiser vir após mim, você fala assim, tá, o que? Onde é que eu ponho meu nome na lista? Ele falou, não. Antes de botar o nome na lista, tem 2 condições.
tem que tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Eu pego uma cruzinha. Eu tenho a minha aqui. Jesus falou, não é essa que eu estou falando. É o que você tem que carregar hoje. Toma a cada dia a sua cruz. Não é assim, ser discípulo de Jesus não é o dia que você aceitou Jesus, não é o dia que você se batizou, não é o dia lá, 10 anos atrás, o meu testemunho que eu parei de fumar. Não, qual que é o teu testemunho de ontem? O que ele falou contigo? Sabe quando eu vou aconselhar alguém, e eu amo fazer isso. Quando eu vou aconselhar alguém, eu falo, a primeira pergunta para eu saber onde é que a pessoa está, eu falo, o que Deus tem falado com você? Se a pessoa demora mais 2 segundos e dá uma gaguejada, eu sei que ela não ora. Porque quem fala com Deus, a pessoa fala, então, Deus tem falado isso, aí tu tem que até mandar parar, porque aí a pessoa começa a contar. Eu falo, tá, já entendi. Tem gente que eu tenho que parar. Agora tem gente que eu tenho que ajudar. Tá bom, então. O que você quer ouvir de Deus? Eu mudo a pergunta, porque eu sei que a pessoa não ora. Não é orar, de ajoelhar e falar, não, é vida com Deus. Como é que é o conhecer? Lembra que eu falei que o conhecer é você ter uma intimidade. Para você me conhecer, você vai ter que passar o quê? Tempo comigo. Você pode saber quem eu sou, você pode saber o nome do meu marido, você pode saber algumas informações a meu respeito do que eu te contei. Se você me segue na rede social, você sabe mais algumas informações a meu respeito. Mas você não sabe se eu durmo cedo, se eu acordo cedo, se eu acordo de mau humor ou não. Você não sabe qual que é a minha comida favorita. Pode até saber que às vezes a gente posta, né? Mas assim, você só vai saber dos meus hábitos se você passar tempo comigo. Eu estou há 21 anos com o Rodolfo. Antes dele falar, eu já sei o que ele vai dizer. Quando ele me olha, eu falo, já fiz. Quando ele diz, amor, eu falo, eu já sei o que tu vai dizer. Ele, mentira, tu não sabe. Aí eu falo, eu sei, tu vai dizer que a gente tem que ir amanhã, não sei onde. Ele, sai da minha mente. Aí a gente tem essa brincadeira, a gente sempre faz isso. Quando um adivinha o que o outro está pensando, a gente fala, sai da mente. Mas por quê? Porque a gente virou um. Agora, pensa quanto tempo deu o trabalho de fazer isso. Porque tu não quer ser um, tu quer manter. Porque eu sou assim, porque quando eu casei, tu já sabia. E eu não vou mudar. Parabéns. Boa sorte para você. Nos próximos 10 anos, quem sabe a gente conversa. Jesus falou, quem quiser, toma a sua cruz a cada dia. E negue-se a si mesmo. Não é negar os outros. O problema é que a gente é bom de negar os outros. Assim eu não quero, isso eu não gosto, aquela pessoa eu não vou com a cara. A gente nega todo mundo, mas a gente não. A minha alma quer ser saciada. Em vez de ser aquela música, quieta minha alma, é sacia a minha alma, tudo a meu respeito. E aí fica muito difícil você seguir Jesus, porque ele falou, tem 2 coisas antes de você botar um nome na lista. Ele falou para aqueles discípulos que voltaram porque tinham expulsado o demônio e curado o enfermo. Eles vêm tudo felizes. Olha, os demônios a gente conseguiu expulsar demônio. A gente conseguiu curar uns enfermos. Jesus falou, shh. Ele falou, vocês estão se vangloriando por causa disso? Ele falou, não, vocês têm que se gloriar numa outra coisa. É que se o nome de vocês está escrito no livro, ou seja, se o nome está na lista. Você vai entrar num casamento que você não tem o nome na lista? Porque você pode, mas eu sei quem é o noivo. Eu sei quem é a noiva, ela morava na minha rua. Tá, mas cadê o convite? Teu nome não está na lista. A cerimonialista vai olhar lá e vai falar, mas eu conheço. Não, você ouviu falar, porque um casamento é para convidados que você tem intimidade. A não ser que seja por interesse, que você convide alguém. Mas o quê? E essa é a ilustração. Tudo que Jesus falou. Por que eu estou falando de casamento? Porque o primeiro relacionamento que você vai ter como um casamento é com Jesus. Se você não entender isso, não tem como você entender um relacionamento com outra pessoa. Porque é assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. O amor próprio vem antes do amor ao próximo. O problema é que a gente quer se relacionar com os outros, mas a gente não se relaciona com a gente mesma. E Deus, não, Deus ele só me serve.
E o que aconteceu comigo? Eu entendi que eu precisava. Um dia, quando eu perguntei para o Senhor, eu disse: por que Ele se irrita tanto com a minha granola? E o Espírito Santo me falou exatamente isso. Porque Ele vê isso como um desrespeito, como um descaso. E eu lembro de uma vez, e eu conto sempre essa história porque isso mudou a minha vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho mania de arrumação em casa. Não de limpeza, de arrumação. Tenho mania das coisas arrumadas. Eu gosto das almofadas no mesmo lugar. Por exemplo, se fosse minha casa, elas iam estar enfileiradinhas assim. Aí essa aqui. Aí amanhã eu mudo de ideia. Eu falo: não, mas não é que estava bom aqui? Alguém mais muda de ideia? Eu mudo de ideia 5 vezes no dia. Até o garçom chegar, eu já troquei 3 vezes o prato na minha mente. Porque a gente muda. Então para de dizer que você não muda. Você muda sim. Você é mulher? É XY. A gente muda toda hora. Muda ou não muda? Você compra uma roupa e se arrepende. Corta o cabelo, por que eu cortei? Depois cola, que nem eu. Você cortou o cabelo? Ah, você cortou o cabelo? Não, tive corte químico mesmo. Pintei, quebrou. Alguém? Aí você arrepende. Por que eu fui fazer mecha de novo? Tava tão lindo. Alguém? Mas a gente não é boa de negar a si mesmo. A gente inventa desculpa. Não, é porque foi a culpa do cabeleireiro. Não, tu que foi 2 vezes fazer, me tocar. Reclamou que estava ruim, quebrou, porque fez uma em cima da outra. A gente não põe a culpa na gente. Mas eu fui perguntar para o Espírito Santo, por quê? Porque uma vez, como eu estava dizendo para vocês, eu vou concluir e vou ler a palavra que eu queria ler. Prometo, 5 minutos. Uma vez, a gente morava num apartamento antes da gente se mudar para onde a gente mora hoje. E o lavabo, Débora, o lavabo da casa, ele era no ponto de convergência do apartamento. Para ir para a cozinha, passava pelo lavabo. Para ir para a sala, passava pelo lavabo. Para ir para a sacada, passava pelo lavabo. Para os quartos. Tudo que você ia fazer, você passava pelo aquele hallzinho onde tinha o lavabo. Tinha 6 banheiros na casa. Onde o Rodolfo usava o banheiro? No lavabo. O único banheiro que eu decorei, que eu botei papel de parede, que eu botei a toalhinha bonita. Vocês sabem, né? Como é que é? Compra o sabonete diferente. Aí ele vai lá, deixa a luz acesa, usa o sabonete da Granado que eu comprei, que não é para visita. E aí o que acontece? Deixa a tampa levantada, a luz acesa. Isso quando não dá descarga. Eu falava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, lá vou eu de novo, abaixa a tampa, desliga a luz, põe a descarga. Estou te atrapalhando? Não. Eu acabo com as filmagens, deixa eu voltar para o cenário. Estava tão lindo ali. Aí o que acontece? Um dia, depois da 3ª, 4ª vez que eu fecho a porta do lavabo, desligo, faço aquele ritual, dou descarga, baixo a tampa. Eu falo: meu Deus do céu, de novo esse negócio do lavabo. Não sabe abaixar a tampa. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu estou exagerando, também não faço isso. Estou imitando só para vocês verem como é que é. Uma amiga minha que faz. O Espírito Santo falou bem assim para mim. O Rodolfo estava lá, tipo assim, naquela loira ali, na primeira fileira. E eu estava aqui, o Espírito Santo falou bem assim para mim. Quem se incomoda com a tampa levantada, você ou ele? Falei: veja bem, Espírito Santo. Porque no grego, você já quer inventar uma desculpa. E ele falou de novo para mim: quem se incomoda, você ou ele? Eu falei: eu. Ele falou: então abaixa a tampa e para de incomodar ele. E fiquei no vácuo. Desligou a ligação. E eu entendi que tem coisas que quem tem que fazer é você, seu marido, seu homem. Não é cachorro para você mandar para o adestrador. Nem porque está fazendo xixi e pingando, mandar castrar. Porque assim faz menos xixi. É ou não é? Eu já tive cachorro macho, estava fazendo xixi na casa toda. Manda castrar que resolve. Teu marido não está te obedecendo, você castra. Pune ele sem sexo, 2 semanas. Ou pior,
mina a autoimagem dele. Fala que ele está gordo, fala que ele é um velho, fala que o cabelo está branco, que ele está com bafo, que ele não sabe nada. Aí depois você quer que ele te elogie. Você tem que entender uma coisa. Primeiro, que Jesus ilustrou, ele falou: assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Se você não é casado, você tem que entender que o seu primeiro relacionamento é com Deus. E ele trata o relacionamento dele com a gente como um casamento. Por isso que ele vem buscar a noiva de Cristo. Não adianta você cantar: sou noiva, e você não entender isso. Noiva não é aquela que fica, noiva tem compromisso. Ele não vai dar o sobrenome dele para qualquer uma. Não adianta você fazer em nome de Jesus, tipo Hadug. Acha que vai fazer um negócio em nome de Jesus e vai acontecer só porque é bonito. Não, em nome de Jesus é você ter autoridade para, como se você fosse Ele. Se eu der uma procuração para Débora e falar: Débora, você vai em meu nome. Aí ela vai lá: eu estou aqui no nome da Alexandra para resolver um assunto aqui no cartório. E aí a gente faz isso e fala: não, eu queria uma coisa assim, eu queria um namorado novo em nome de Jesus. Aí fala: mas outro, filha? Em nome de quem mesmo? Não. Esse nome não está aqui, você não tem esse sobrenome, você não casou com ele. Tem certas vantagens que é para a esposa. Ah, porque é só um papel, então por que não casa se é só um papel? Ah, porque é só um batismo, então por que não batisma? É só um mergulhinho na piscina, então por que não faz? Ah, mas ele não quer casar. Quem não te quer, não te merece. Ponto. Se valorize. Porque Jesus te quer. Mas para ele a gente fala: muito complicado esse negócio, né? De negar a si mesmo, ser um com ele. E aí eu entendi, no dia que eu perguntei da granola, o Espírito Santo fez eu lembrar daquele dia que eu me envergonho. Onde Deus falou que quem tá, os incomodados que se retirem, não, é os incomodados que arrumem a bagunça. Você vai lembrar disso. Eu quero ser uma voz atormentando o seu ouvido na sua casa. Quando você for dar um grito pro seu marido, você falar: ai. Você vai lembrar. Porque está incomodado com a toalha, tira. Está incomodado com o negócio, limpa. Para de querer treinar seu homem. Sabe o que a Bíblia diz? Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Como o lado mais frágil, a gente quer que ele dê a vida dele pela gente. Só que a única coisa que a Bíblia diz que a mulher tem que fazer com o marido é respeitar. E o respeito, por que hoje em dia tem acabado os relacionamentos? Por que as mulheres hoje em dia têm perdido a atração pelo homem delas? Porque acabou o respeito e a admiração. E é muito difícil você se sentir atraída por um homem que você não admira e não respeita. É muito difícil você se submeter a um Deus que você não admira e não respeita. Porque o teu Criador é o teu marido. E eu quero concluir lendo um versículo para vocês. Em Mateus 16. Não precisa abrir, pode botar no telão se tiver. Onde Jesus pergunta para os discípulos mais chegados: quem os outros dizem que eu sou? Sabe, às vezes a gente quer saber, a gente pergunta para as pessoas: o que as pessoas estão falando de mim? O que dizem de mim? Porque a gente no fundo quer saber, a gente posta uma foto e vai lá ver o comentário para saber o que as pessoas acharam de você. Só que lembra que eu falei: o que as pessoas pensam de você não é problema seu, porque nem todo mundo pensa bem. Porque cada um julga o outro de acordo com as suas feridas. Eu não posso cobrar algo do outro que Deus está pedindo para mim. Deus fala para a gente: vai ali e abraça uma pessoa. Não hoje, né? Nós estamos na pandemia, mas assim. Manda uma mensagem para alguém. Eu não. A última vez que eu mandei uma mensagem para ela, ela visualizou e não respondeu. A gente prefere ficar na ofensa
ofensa do que obedecer uma simples coisa. Todo mundo quer ser usado por Deus, mas aí Deus manda você mandar uma mensagem, você não faz. Deus manda você dar um beijo no seu marido e pedir desculpa primeiro. Não, foi ele que errou, ele que tem que vir pedir perdão. Senão se dá o silêncio para ele por 3 dias. Jesus faz assim com você. Quem não veio no encontro com Deus quando Adão e Eva caíram, foi Adão e Eva. Deus veio do mesmo jeito. Deus chegou no momento do encontro e falou: Adão, onde tu está? Ai, a gente se escondeu. Como se você pudesse se esconder de Deus. A gente se escondeu porque a gente teve medo. Porque a gente estava nu. E aí Deus pega e fala para Adão: quem te disse que você estava nu? Que voz você está ouvindo? Deus nunca falou para o homem que ele estava nu. Quem falou isso foi a voz da acusação, a voz da serpente. Você errou. Deus não te ama mais. Você caiu. Aí o que Adão fez? Foi a mulher que tu me deu. Adão não só culpou Eva, Adão culpou Deus. Ele falou: foi a mulher que tu me deu. Muitas vezes quando algo ruim acontece na nossa vida, a gente fala: por que Deus permitiu isso acontecer? Aí eu te respondo com uma pergunta: por que você permitiu isso acontecer com você? Por que você permitiu? Deus não interfere nas coisas que você decide. Quem quiser vir após mim. Quem quiser. Não quer? Não é para todo mundo. Quando Jesus começou a falar uma palavra dura, um monte de gente levantou e foi embora. Aí ele olhou para os que ficaram. Mas antes disso ele não falou assim: ai, peraí, gente, não foi isso que eu quis dizer. Voltem, eu vou apagar o post. Não se ofendam. Não foi bem isso. Não, você pode fazer o que você quiser. Não quero perder meus seguidores. Jesus nunca mudou o discurso dele para não perder seguidores. Ele olhou para o povo que ficou e falou: vocês também não querem ir embora? Porque eu não vou mudar a história. Jesus falou: vocês não querem ir embora porque eu não vou negociar meus princípios. O Pai não muda. Eu não mudo. Uma vez Abraão perguntou para Deus: qual é o teu nome? Ele falou: eu sou o que sou e não mudo. Porque Ele é justiça, Ele é amor, Ele é santidade, Ele é Senhor da minha e da tua vida. A gente precisa começar a viver de acordo. Quem fugiu de Deus, não foi Deus que fugiu do homem porque o homem estava sujo. Não foi Jesus que não deixou aquela mulher tocar nele porque ela estava impura. Não, Ele deixou. Deus foi para o encontro. Quem não foi, foi o homem que sentiu medo, vergonha e acusação. Sabia que Satanás em hebraico significa acusador? Então se você vai orar e não consegue orar porque você se sente acusada, repreende a voz de Satanás, porque não é Deus falando com você, é o acusador. Quantas vezes eu vou orar e eu ouço o Espírito, que não é o santo, falando: quem é você para orar pelaquela pessoa? Eu falo: eu não sou ninguém, mas Cristo em mim, esperança da glória. Cala a boca, Satanás. Sabe como é que Jesus repreendeu a tempestade? Shhh, aquieta-te. Jesus não falou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tempestade, se acalme. Sabe como é que Jesus ressuscitou Lázaro? Ele não chegou na frente do túmulo de Lázaro e falou: Pai, por favor, Lázaro era meu amigo, faz ele ressuscitar. Ele falou: Lázaro, vem para fora. Ele deu uma ordem. A fé é isso, é você agir como se já tivesse acontecido. Ele mandou a tempestade acalmar. E aqui em Mateus 16, ele pergunta para eles assim: quem eles dizem que eu sou? Aí eles dizem assim: olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, e outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. Ou seja, letra E, todas as alternativas estão erradas. Ele não é João Batista, ele não é Elias, ele não é Jeremias e ele não é um dos profetas. Ele é o Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, o que os outros estão dizendo a teu respeito, a chance de ser o que você não é grande. Agora, quem anda contigo, o Espírito Santo,
que anda com você, o teu noivo, o teu amigo, o teu conselheiro, que é considerado aquele que senta contigo na doença e na saúde, na alegria ou na tristeza, no meio da tribulação, no meio da pandemia. Ele não vai embora, porque ele não é um casinho que fica com você e te joga fora. Ele veio para ficar. Se coloca de pé no teu lugar. E sabe o que? Que o amigo, o Pedro, aquele que teve a revelação: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro representa a igreja. Pedro pega e fala assim: eu sei quem tu é. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: Pedro, hoje a tua vida muda. Hoje a tua vida muda, o teu nome muda. Tu não é mais Simão. Tu é Pedro, tu é uma pedra que ninguém vai quebrar, que a porta do inferno não vai resistir, que os céus vão estar abertos, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, Pedro, abre a tua boca. Pedro significa a igreja. Ele falou: sobre essa pedra vou edificar, vou construir a minha igreja. Qual que é a pedra? É a revelação de que Jesus é o Cristo. Tipo, o que os outros dizem de Deus, de Jesus, da igreja, dos pastores, da tua vida, te chama de fanática, não vai mudar quem tu é. O que os outros diziam, que ele era João Batista, que ele era Elias, que ele era o Jeremias, ele falou: não sou nada disso. Ele não precisou provar: olha, eu não sou o João. Não, ele se manifestou como um Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa levantar a tua cabeça e começar a resplandecer a luz que desce sobre ti. Você precisa começar a se portar como a noiva de Cristo. Começa a falar com Ele nas suas próprias palavras. Começa a falar com Ele nas suas próprias palavras. Eu não vou te direcionar em oração. É você que precisa falar com Ele. Cada um sabe o marido que tem. Como eu falei, eu passei tanto tempo com meu marido que eu sei o que ele gosta de comer, eu sei o que ele gosta de beber, eu sei o que ele gosta de assistir. Começa a ter intimidade com Deus a ponto de saber o que Ele gosta, sem você ter que perguntar para os outros, ou ir numa caixinha de pergunta na internet, perguntar se pode ou se não pode. Ele está disponível para mim e para você. Repete comigo: eu sei que o meu noivo me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele tem boas palavras a meu respeito. Ele tem bons olhos sobre mim. Ele me ama do jeito que eu sou. E eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, porque a minha identidade está firmada no meu Redentor, aquele que vive e que me deu um sobrenome, que é o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobra e confessa que Jesus é o Senhor. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor dos meus negócios, Ele é Senhor da minha vida sentimental, Ele é o Senhor no meu casamento, nos meus relacionamentos. Ele é Senhor de tudo. 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 E o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Fala para essa mulher que está do seu lado: o Espírito Santo te ensina tudo. Ele vai te ensinar tudo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Começa a perguntar para Ele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu sei que eu passei no tempo, mas hoje eu sou café com leite. Ah, tá. Eu sei que eu me passei no tempo porque eu sou café com leite, né? Hoje eu sou convidada, então assim... Desculpa, pastora, depois tu põe na minha conta. Mas eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Se você hoje sentiu essa oração falando com você
e você quer deixar Jesus ser Senhor da sua vida, e sabe que a palavra Senhor significa dono. Aquele que é dono de tudo. Ele não quer ser dono de uma parte da sua vida. Se você é dono de uma casa, você não é dono só do quarto daquela casa. Você pode alugar. Mas Jesus não quer te alugar uma partezinha dele, Ele quer que tu tenha tudo. Por isso que eu falei, eu coloquei o nome do meu ministério de Mulher Inteira, por causa disso. Eu sei que vocês são as mulheres vitoriosas, porque dentro de uma mulher inteira tem muitas vitórias. Porque não precisa faltar nada para você, Ele quer tudo. Sabe aquela palavra do Senhor é meu pastor e nada me faltará? O nada faltará, a gente às vezes não entende o que é isso. O nada faltará é aquele que você não precisa de nada, porque você tem tudo. E o tudo para mim é uma coisa, o tudo para ti é outra, o tudo para ti é outra. O tudo depende, é aquela coisa, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. As coisas que são todas para ti é uma coisa, o que é para ti é outra. O tudo para mim não é tudo para você. Porque Deus trata a tua identidade no individual de cada uma. Você tem uma impressão digital, uma íris do olho, um DNA que nenhuma outra mulher nesse planeta tem.